Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O professor Ricardo Rocha analisando a economia brasileira para este ano. O advogado Marcos Bernardini dando dicas aos consumidores sobre troca de produtos. E ainda, o advogado Piraci Oliveira trazendo um importante tema. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a coordenadora pedagógica da Progesa, Programa de Gestão Estratégica Socioambiental da FIA, Mônica Kruglianskas. Fique conosco! Olá, mais um programa gravado no ambiente Covid e outro não poderia ser o tema que não a pandemia que tanto nos afetou em 2020. Especificamente nesse programa falaremos da consequência do Covid na distribuição de lucro e nos indébitos tributários de empresas do Simples. Muito bem. Pois bem sabemos que todo final de ano vem sendo corriqueiro que a Receita Federal, em novembro e dezembro, faz uma auditoria de suas contas, aponta e identifica as empresas do Simples que têm débitos tributários, envia uma cartinha dizendo: se você não regularizar até 31 de janeiro, você será excluído do programa de benefício tributário do Sistema Simples de Apuração. Especificamente em 2020 para 2021, isso não ocorrerá justamente em razão da pandemia. Portanto, fruto dessa situação anômala que tivemos em 2020, se você é do Simples e tem débitos tributários, fique tranquilo, você não será excluído automaticamente em 2021. Uma boa notícia. Entretanto, é fundamental ficar bastante claro que, se você tem débito e é do Simples, não será excluído em 2021, como falamos, porém, a legislação, de maneira conjugada, determina que empresas com débitos tributários não podem distribuir lucros. Então, a boa notícia de terem débito do Simples em 2020 é que não será excluído do programa em 2021. Entretanto, você não pode ter distribuído lucro. Se tiver havido a distribuição de lucro em 2020 com débito tributário, a penalidade é de até 50% do lucro distribuído, limitado ao saldo da dívida apontada e, obviamente, do lucro que foi entregue aos seus sócios. Portanto, todo cuidado para isso. Contabilidade idônea para poder distribuir lucro. Distribuição de lucro só se houver adimplência tributária. Havendo inadimplência fiscal do Simples, não haverá exclusão, entretanto, não pode haver contabilização, lançamento de distribuição do lucro no decorrer de 2020. Toda atenção, a multa é elevadíssima. Até o próximo programa. Muito embora seja bastante comum as trocas, principalmente nesse momento de final de ano, por conta de amigo secreto e troca de presentes, não é direito do consumidor exigir a troca do produto se esse produto não tem nenhum tipo de defeito, não tem nenhum tipo de problema. Agora, se eu quero trocar aquele produto por outro por conta da numeração, por conta da cor, ou simplesmente porque eu recebi um presente e não gostei, eu não tenho na lei, eu não tenho no Código de Defesa do Consumidor essa exigência ao comerciante. Ou seja, o comerciante ele pode sim se recusar a fazer a troca daquele produto. Exatamente por conta disso, é comum o comerciante ele dar essa possibilidade ao consumidor, porque ele sabe que é possível que isso aconteça por conta da troca de presentes de final de ano, mas ele vai ter que dizer, informar
todas as regras e forma como isso vai acontecer. Ele vai ter que dar o prazo, ele vai ter que dar o local, ele vai ter que me dizer se eu tenho que ter a embalagem, se eu tenho que mostrar o cupom fiscal, se é naquela loja ou pode ser em qualquer loja da rede, eventualmente. E aí, nesse caso, o consumidor ele deve se adequar a essas regras, porque ele não tem direito a trocar da forma como ele bem entende. Olá, amigos do Simp, eu sou Ricardo Rocha, professor de finanças do INSPER e sócio fundador da Fintech. 3 pontos de atenção que eu gostaria que você refletisse. A volta do crescimento econômico, nos parece que isso já está acontecendo, e se o governo fizer um acerto no Congresso do ajuste fiscal e as vacinas se mostrarem seguras e eficazes, a economia vai voltar. A economia chinesa já está voltando e vocês sabem, quando a China cresce, puxa todo mundo. Segundo ponto, inflação. Inflação pode ser um problema para o ano que vem, porque em função da pandemia muitas atividades se reduziram, estoques foram zerados e numa recuperação muito rápida há sempre uma tentativa de recuperação de preços. Então, muita cautela, controle seu estoque, diversifique seus fornecedores, isso é importante. E terceiro ponto, taxa de câmbio. A moeda brasileira foi a que mais se desvalorizou ao longo do ano, né? Devemos fechar 2020 aí próximo a R$5, e se a recuperação se tornar uma realidade o ano que vem, nós poderemos ter uma boa surpresa com a taxa de câmbio, né? Talvez recuando aí abaixo dos R$5 por dólar. Então fica aqui a minha reflexão sobre esses 3 pontos. Retomada da atividade, que deve ser forte, inflação, que pode ser gerada por esse nível de atividade com recuperação muito rápido, e por outro lado a taxa de câmbio pode ajudar. O real, como foi a moeda que mais se desvalorizou, pode ser que ele retorne abaixo da casa dos R$5. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O nosso tema de hoje é como as grandes mudanças do mundo vai afetar a sua vida, da sua empresa. O nosso tema é a sustentabilidade, desde a sua empresa até a mudança mundial. Para tratar do tema, a nossa convidada de hoje é a doutora Mônica Kuglianskas, especialista em sustentabilidade da FIA. É um prazer tê-la conosco. Prazer é meu. O que é a sustentabilidade geral? Então, o conceito de sustentabilidade, na verdade, ele vem da ideia do desenvolvimento sustentável, né? Há muitos anos, lá nos anos 80, mais ou menos, as Nações Unidas fizeram um relatório, conhecido como Relatório Brundtland, onde foram identificados várias questões para o desenvolvimento dos países, das empresas, e se chegou à conclusão de que a gente estava indo em direção a um desenvolvimento que estaria utilizando muito mais recursos do que aqueles que nós temos disponíveis. De uma forma genérica, a gente costuma dizer que nós estamos usando vários planetas quando a gente só tem um. Né? São recursos naturais, questões humanas, né? Então, a ideia do desenvolvimento sustentável é aquela onde as empresas, as organizações podem se desenvolver, mas sem destruir recursos, para que as próximas gerações tenham as mesmas chances, as mesmas oportunidades de se desenvolver quando chegar a vez deles, né? Bom, na verdade, hoje no mundo existem os megatrends. É isto? É. O que é isto e como é que isto afeta
as empresas? Então, dentro desse conceito de que nós temos recursos finitos, né, que nós não temos vários planetas para se desenvolver, uma das grandes afetadas por isso, uma das grandes responsáveis por isso são as empresas. Então, a sustentabilidade corporativa vem dessa necessidade de responder a esse excesso que nós criamos nos últimos anos, por esses modelos de negócios onde as empresas se desenvolvem, elas têm o seu lucro baseado no uso de recursos que às vezes não são renováveis, que pertencem a todos, né? Então, por exemplo, o conceito de externalidade, né? Uma empresa que obtém seus benefícios, seus lucros, mas tem um impacto negativo, ou no meio ambiente, ou na saúde das pessoas, por exemplo, mas não arca com esse custo. Quem arca com o custo dessas externalidades somos nós, a sociedade, né? Os governos, os sistemas públicos, seja por uma questão de saúde, por exemplo. Se uma empresa produz um produto que afeta a saúde das pessoas, quem é que paga o tratamento médico dessas pessoas? Nós estamos falando como exemplo a indústria do tabaco, por exemplo? Exato. Por exemplo, a indústria do tabaco, ela, por muitos anos, por décadas, fez muito dinheiro, né, sem levar em conta o dano à saúde que fazia das pessoas. E quem pagava essa conta? Éramos nós, né, os contribuintes. A gente pagava, as pessoas iam para os hospitais, tinham que ser tratadas, e a indústria do tabaco só lucrava. Bem, se nós olharmos para esse conceito, isso começa nas grandes corporações, mas isso se estende para toda a sociedade, para grandes corporações, médias, pequenas, micro, sociedade civil, etc. Qual a sua visão disso? Como é que isto afeta diretamente, no tempo, as empresas? Então, essa questão das externalidades, né? As empresas usam recursos naturais, por exemplo, o solo, o ar, a água, e contaminam, né? Estragam esses recursos. Todos nós, as grandes empresas, as pequenas, médias e micros, e nós mesmos como consumidores, né? Temos um papel nesse lado negativo, né? Mas nós também temos um impacto positivo, né? Através das nossas decisões. Quando as empresas ou as pessoas e todas as organizações tomam decisões positivas para mudar essa situação, então nós estamos caminhando para um mundo mais sustentável, né? Então, a sustentabilidade, a sustentabilidade corporativa especificamente, né, é a resposta das empresas para esse modelo de negócio que já não é mais sustentável, né? Não só as empresas estão percebendo isso, mas os investidores estão cobrando das empresas que elas ajam de uma forma mais responsável. Os governos estão se atualizando e estão começando a cobrar. E a sociedade também está pedindo, né? Quando a gente identifica uma empresa que faz um dano, por exemplo, né, nós tivemos o caso da Samarco, por exemplo, que atuou de uma forma muito irresponsável, né? Foi um caso clássico que a gente teve há pouco tempo, mas às vezes até na agricultura, né, quando você usa muitos agrotóxicos ou fertilizantes demais e isso destrói o solo, né, você está destruindo um recurso, um capital natural, um recurso que é de todos, né, e que as empresas não estão pagando por esse dano, né, digamos assim. Na verdade, isso é um processo irreversível. Isso é um processo que teve início lá na década de 80 e que, com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas, as empresas, a sociedade como um todo querem melhores condições de vida, de produto, de satisfação, preservando ao máximo aquilo que é possível preservar. Essa seria uma síntese correta, numa forma extremamente simplista do cenário? Eu acho que sim. Eu acho que, no fundo, essas questões elas se convertem em licenças para operar, né? Se as empresas elas não se atualizarem dentro desse contexto, elas vão perder essa licença para operar. E pode vir de diversos ângulos. Tanto a sociedade, né, o consumidor vai votar com a sua carteira, a gente chama, né, comprando produtos mais sustentáveis, mas também as grandes empresas na sua cadeia de valor, né, por exemplo, as empresas B2B,
que são fornecedores das grandes empresas, vão ser demandadas a atuar dessa forma. E, eventualmente, os governos vão cobrar de todas essas, né, da cadeia de valor inteira, tanto as grandes empresas, as médias, as pequenas, as micro, que elas atuem de uma forma responsável e vão cobrar por impostos, né? Por exemplo, gestão de resíduos, né? Atualmente pode ter certos resíduos que não são taxados, né? Mas isso deve acontecer muito em breve. Com o passar do tempo serão. Muito em breve, rapidamente. Porque esse é o que a gente chama dos megatrends, né? É um megatrend global. Isso vai vir da Europa, Estados Unidos, países mais desenvolvidos, mas vai chegar na América Latina, no Brasil, com certeza. Agora, vamos trazer essa sustentabilidade para as empresas de uma forma geral. Claro que tudo que foi colocado se aplica às empresas. Mas quando nós estamos conversando, você falou sustentabilidade de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, de corporações. Como é que é esse processo? Quando as empresas consideram a ideia de sustentabilidade, um dos fatores mais importantes é quanto tempo ela quer operar. Por isso que a gente fala da licença para operar, né? Isso pode limitar essa licença para operar. Mas, assim, é importante para uma empresa ter em conta quanto tempo ela quer ficar, ela quer existir, né? Ela quer. Então, se você falar para mim, eu quero que essa empresa opere por 3, 4 anos, porque depois eu vou vender. Ou eu quero que ela opere por 2 ou 3 décadas. Ou eu quero que ela opere pelas próximas 5 gerações. Então, essa ideia de perspectiva de quanto tempo a empresa vai operar é que vai gerar a base para uma estratégia de sustentabilidade. Quanto tempo você quer se sustentar nos negócios, né, digamos assim. Então, se você tem um horizonte mais curto, as medidas elas são mais imediatistas, né, elas são mais de curto prazo, realmente. Mas se você está olhando no longo prazo, então a estratégia de sustentabilidade ela contempla ações muito mais profundas, relações muito mais de longo prazo. E aí é que muda a perspectiva do empresário, né? Todas são legítimas, não é que uma é melhor ou pior, mas ela atende, né, a visão do empresário naquele momento. Agora, quem consegue se adaptar mais rapidamente a essas mudanças impostas pela sociedade? Então, são os pequenos empresários? Eu acho que os pequenos empresários, nesse caso, levam uma vantagem competitiva importante. Eu vou explicar por quê. As grandes questões da sustentabilidade requerem inovações fundamentais. Não só de produtos, mas de processos, de relações, de parcerias, né? São modelos diferentes de ver as coisas, né? De fazer, não o que a gente tem até agora. Tudo isso precisa ser reinventado, melhorado, modificado. E as grandes empresas, elas têm um poder de um impacto grande, mas elas são mais fortes em inovações incrementais, né? Porque a inovação ela requer uma mudança de cultura dentro da organização, e isso é mais difícil. As pequenas empresas são muito mais ágeis nas mudanças, e por isso, através de uma liderança forte, que é o caso de um empresário, né, que é um empreendedor nato em geral, essas mudanças podem ser muito rápidas. Então, as inovações, que são as grandes soluções para as questões da sustentabilidade, elas podem acontecer nas pequenas empresas de uma forma muito mais contundente, muito mais rápida, e depois serem assimiladas por grandes empresas. É muito comum as grandes empresas buscarem parceiros inovadores que vêm de micro e pequenas empresas. A tendência doravante é carbono, a tendência mundial meio ambiente, dentro do conceito geral da sustentabilidade. Qual a tua avaliação disso? Olha, a gente acabou de ver uma mudança radical nos Estados Unidos, né, de um presidente negacionista para um presidente que está colocando a sustentabilidade no coração da sua administração. Nós temos agora, a ponto de acontecer a reunião do Acordo de Paris, a COP26. Então, assim, o mundo está agilizando muitas dessas mudanças, né? Então, por exemplo, a gestão de carbono, como é que isso vai ser, a precificação de carbono, isso são coisas que vão vir de fora, né? São decisões de grandes players, né, nessa área. Mas isso vai afetar, com certeza, num efeito cascata, rapidamente as grandes empresas,
as médias, as pequenas e as micros, e todos nós. O preço das mercadorias vai ser impactado por o custo dessas externalidades, né? Todas essas emissões de carbono, de poluição, gestão de água e tudo isso, quando isso é colocado dentro da linha de resultados das empresas, né, da contabilidade das empresas, isso tem um impacto no preço dos produtos. Então, eu tenho certeza, eu não sei exatamente dizer quando, não é uma questão de se, é uma questão de quando, mas isso é um processo irreversível. É um processo irreversível. É questão de tempo, todos terão que passar por isso. É isso. Mas é uma grande oportunidade para os pequenos empresários, porque, justamente como eu falei, eles são capazes de mudanças muito rápidas, né? Então, as empresas que fizerem isso vão ter uma vantagem competitiva e vão estar adaptadas para essas mudanças muito antes daquelas que esperarem para ver acontecer. Doutora Mônica Kugrianskas, que nos honra com a sua participação, que você está só 2 semanas no Brasil e veio gravar conosco, nosso mais profundo agradecimento e obrigado pela transmissão do conhecimento acumulado e que a tendência de melhoria e da sustentabilidade seja a tônica na vida futura de todos nós. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.